Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos. Estamos indo hoje para o nosso 23º dia da leitura de Provérbios e até agora nós já vimos bastante coisa, tem bastantes vídeos já no canal para você assistir. Se você ainda não assistiu, não deixa de conferir os vídeos anteriores também. Mas, sem mais delongas, vamos logo para o capítulo 23. Para a gente poder introduzir o assunto de hoje, eu queria fazer uma pergunta. Você se considera um bom ouvinte? Você é do tipo que gosta mais de falar ou que gosta mais de ouvir? Para uma boa parte de nós, você desejar ser ouvido é mais atraente do que realmente parar para ouvir alguém. Mas o que será que a Bíblia nos ensina sobre isso? O capítulo 23 de Provérbios nos fala como é importante nós aprendermos a ouvir. O versículo em destaque diz o seguinte: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Provérbios 23, 12. Esse capítulo reitera aquele cenário no qual a gente tem um pai dando conselhos a um filho. E a gente já viu anteriormente que esse paralelo se refere também a Deus dando um conselho a nós. O versículo 22 diz o seguinte: ouça o seu pai que o gerou, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Provérbios 23, 22. O pai se alegra quando o filho lhe dá ouvidos e aprende o seu ensinamento. Quanto mais Deus não fica feliz quando percebe que nós lhe demos atenção e aprendemos o conhecimento da sua palavra e o aplicamos na nossa vida. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Provérbios 23, 15 a 16. Por mais que se trate de uma figura, esse contexto nos traz um ensinamento prático também, especialmente para aqueles que são pais e têm os seus filhos para criar. No capítulo de ontem, que a gente falou no capítulo 22, tem um versículo que eu não li ontem, mas que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Portanto, se você tem um filho ou uma filha, ou alguém sob a sua responsabilidade, não deixe de corrigi-lo com amor, porque isso pode salvar a sua vida. O livro de Provérbios aborda em vários momentos como você ser um bom ouvinte é importante para se obter a sabedoria. Na verdade, a gente já viu que os sábios são aqueles que dão ouvidos à repreensão, ao passo que os tolos são aqueles que se aborrecem dela, como vemos lá em Provérbios 9, de 7 a 9. No capítulo de hoje, esse princípio é relembrado. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Provérbios 23, 9. E a gente tem que ter cuidado para não se enquadrar nessa posição do tolo. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Provérbios 18, 13. Ao invés disso, vamos procurar agir assim. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1, 19. Tem pessoas que simplesmente não querem saber, elas não querem aprender a verdade que nós encontramos em Deus. Nosso dever é falar essa mensagem, é transmitir esse conhecimento, mas se uma pessoa não quer aprender, não há nada mais que a gente possa fazer por ela. O próprio Jesus aplica esse conceito nos seus sermões. Se você prestar atenção, vai reparar que várias vezes antes de dar o ensinamento, ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, todos ali muito provavelmente tinham ouvidos. Por que será então que ele devia fazer essa chamada? Porque alguns, mesmo tendo ouvidos, não dariam atenção às suas preciosas palavras. Quando Deus chama o profeta Ezequiel para o seu ministério, ele o instrui da seguinte maneira: mas quando eu falar com você, abrirei sua boca e você lhes dirá: assim diz o soberano, o Senhor.
Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Ezequiel 3:27. Vamos tomar cuidado para não sermos essa nação rebelde. Agora, o mais importante de tudo isso é nós termos os ouvidos bem abertos e atentos àquilo que aprendemos diretamente de Jesus. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Logo depois de dar uma palavra um tanto quanto dura aos seus discípulos, Jesus vê vários dos seus seguidores deixarem de segui-lo. Ele então se vira para os 12 apóstolos, os 12 discípulos que a gente conhece, e pergunta: será que vocês não querem ir embora também junto com eles? E aí Pedro responde o seguinte: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6:68. As palavras de Cristo precisam ser ouvidas, porque elas geram vida. Ele apresenta o caminho para a salvação. Ele veio ao mundo para abrir esse novo e vivo caminho que nos dá acesso ao Pai. Um caminho que nos possibilita o perdão dos pecados e que saiamos da morte para a vida. E nós conhecemos esse caminho por meio da palavra de Deus. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Por isso, eu quero concluir essa mensagem fazendo uma oração por você. Eu quero orar para que os seus ouvidos sejam abertos e você ouça o que Deus diz. De fato, Ele está sempre querendo falar conosco, mas para que o ouçamos, precisamos silenciar todos os outros ruídos que estão ao nosso redor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Por isso eu vou orar para que ele fale diretamente ao seu coração. Você abra a porta e permita que ele entre para sempre na sua vida. Oremos. Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigado, meu Jesus, porque o Senhor nos deixou as palavras de vida eterna, as palavras que nos permitem a reconciliação com o nosso Pai, que nos possibilitam o perdão dos nossos pecados, meu Deus. Nós reconhecemos que somos carentes da Tua glória, nós somos dependentes do Teu perdão e dessa Tua prova de amor tão grande que foi vir ao mundo para nos salvar. Meu Deus, então nesse momento que todos os ruídos, todas as distrações, as preocupações, qualquer outra coisa que esteja falando mais alto do que a sua voz, seja silenciada, para que nós ouçamos diretamente o Senhor falando ao nosso coração. O Senhor nos chamando pelo nome, batendo a nossa porta e perguntando se pode entrar na nossa vida. Meu Pai, eu oro para que várias pessoas possam deixar essa porta, deixar o Senhor entrar, abrir a porta do seu coração e, a partir daí, ter uma vida de comunhão com o Senhor. Uma vida que é seguida, baseada nos teus mandamentos, no teu ensinamento e, acima de tudo, uma vida eterna, uma vida de alguém que foi lavado e remido pelo teu sangue, meu Pai. Que possamos ouvir o Senhor bater e abrir para o Senhor entrar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amigos, com isso nós concluímos por enquanto. Lembre-se sempre de estar com os ouvidos abertos, porque Ele sempre está querendo falar conosco. Para cada um de nós, Ele pode estar querendo falar algo diferente, de repente, cada um vive num momento da sua vida, então é justamente por isso que Ele quer falar pessoalmente com cada um de nós. Só que, como a gente já falou, para que ouçamos, precisamos primeiro nos calar. Então vamos fazer esse exercício de diminuir a nossa voz para ouvir a voz do Senhor. Que Deus te abençoe, fica na paz e até logo, se Deus quiser.